A minha mulher chegou a casa com um vestido que eu nunca tinha visto, riu-se na minha cara e disse-me que ia a um encontro. Tenta não ficar com demasiados ciúmes, disse ela com aquele sorriso frio. Eu devia ter explodido ali mesmo. Em vez disso, disse algo que a fez congelar completamente. O que aconteceu a seguir mudaria tudo, não só para nós, mas para pessoas que eu nem sequer conhecia. Alguns segredos são maiores do que o casamento. Algumas mentiras destroem mais do que corações. O meu nome é Francis Donag, tenho 44 anos e passei os últimos 15 anos a gerir a Deep Blue Adventures, um centro de mergulho na costa da Carolina do Norte. Construí do zero depois dos meus tempos na Marinha, ensinando pessoas a explorar o mundo subaquático, enquanto a Glória tratava da contabilidade. Tínhamos o que eu achava ser um casamento sólido, 22 anos de algo que eu acreditava ser parceria, confiança e amor. Aquele final de tarde de terça-feira mudou tudo. Estava a limpar o meu equipamento de mergulho na garagem quando ouvi os saltos dela bater no chão da cozinha. Estranho, já que normalmente usava sapatilhas em casa. Quando entrei, a Glória estava ao espelho a ajeitar um vestido que eu nunca tinha visto antes. Preto, justo ao corpo, definitivamente não era algo para um clube de leitura. Vais a algum lado especial? Perguntei, enquanto limpava as mãos a uma toalha. Ela virou-se e foi aí que vi aquele sorriso. Não o caloroso porque me apaixonei, mas algo mais frio, mais afiado, algo que me cortou por dentro. Vou a um encontro esta noite, disse ela como se estivesse a falar do tempo. Tenta não ficar com demasiados ciúmes, Francis. As palavras atingiram-me como uma onda rebelde. Fiquei ali, com a toalha na mão, a ver a minha mulher de 22 anos a rir-se da minha expressão atônita. Não foi um riso nervoso ou arrependido, puro divertimento com o meu choque. Um encontro, consegui dizer. Ouviste bem. A Glória pegou na mala, olhou mais uma vez ao espelho. Não me esperes. Queria perguntar quem, onde, por quê, há quanto tempo isso andava a acontecer. Em vez disso, ouvi-me dizer algo que a fez congelar a meio do passo em direção à porta. Boa sorte explicares isso à tua irmã amanhã. A confiança dela vacilou por um segundo. O que é que isso quer dizer? Nada, disse em voz baixa. Diverte-te. Mas não era nada. A irmã da Glória, a Karen, morava a 3 quarteirões de distância e tinha o hábito de aparecer sem avisar. Mais importante ainda, a Karen andava a fazer perguntas diretas sobre os encontros do Clube do Livro da Glória ultimamente, encontros que pareciam acontecer demasiadas vezes para um grupo que supostamente só lia um livro por mês. Depois da Glória sair, sentei-me na poltrona a olhar para a parede. 22 anos de casamento e ela acabava de anunciar que me traía como se estivesse a ir ao ginásio. A pior parte não foi a traição. Foi a facilidade com que o fez, o quão pouco nosso casamento aparentemente significava. Deitei-me um bourbon e comecei a pensar. Como instrutor de mergulho, aprendi que o pânico debaixo de água mata. Mantenha calma. Avalie a situação. Faz um plano. Os mesmos princípios aplicavam-se aqui. Quando acabei o meu copo, já sabia o que tinha de fazer. Na manhã seguinte, a Glória agiu como se nada tivesse acontecido. Assobiava enquanto fazia café. Perguntou se eu tinha visto a previsão do tempo. Até me beijou na cara antes de sair para o centro de mergulho. Se eu não a tivesse visto sair com aquele vestido preto há 12 horas, podia ter pensado que tinha imaginado tudo. Mas sou um homem metódico. 20 anos de serviço na Marinha e 15 anos a gerir um negócio ensinam-te a documentar tudo. Por isso, quando cheguei a Deep Blue Adventures, comecei a investigar. O primeiro passo foi a nossa conta conjunta. A Glória tratava da maioria das nossas finanças, dizendo que era melhor com números. Afinal, era melhor a escondê-los também. 3 levantamentos em dinheiro no último mês, cada um de $300. O nosso cartão de crédito mostrava despesas em restaurantes onde eu nunca tinha estado, um hotel em Wilmington e algo chamado Intimate Apparel Boutique. A minha certificação de instrutor de mergulho exigia que me mantivesse calmo sob pressão, mas ver aqueles recibos fez-me sentir como se tivesse narcoses por nitrogênio, aquela euforia perigosa que te atinge quando vais demasiado fundo. Tudo ficou cristalino e aterrador ao mesmo tempo. Liguei ao banco e pedi extratos detalhados dos últimos 6 meses. Depois conduzi até o hotel em Wilmington e tive uma conversa com a recepcionista, uma jovem chamada Jennifer, que reconheceu imediatamente a foto da Glória. Ah,
A senhora Donag, disse a Jennifer. Ela já esteve cá várias vezes com o amigo Marcos, um casal tão simpático. Marcos. O nome caiu-me como uma bomba de profundidade. Eu sabia exatamente quem era. Marcos Webb tinha sido meu aluno de mergulho há 3 anos. Agente imobiliário na casa dos 40, recentemente divorciado, estava sempre a meter-se com as clientes. Tinha-o banido do centro de mergulho depois de o apanhar a tirar fotografias às mulheres de fato de mergulho. Agora ele andava a tirar fotografias à minha mulher em quartos de hotel. De volta à loja, recorri aos meus velhos contactos da Marinha. O Tommy Rodrigues agora trabalhava para uma empresa de investigação privada em Charlotte. Tínhamos salvo a vida um do outro no Golfo Pérsico, o que significava que me devia um favor. Francis, é bom ouvir-te, irmão, disse o Tommy quando liguei. Qual é a situação? Expliquei tudo, as datas, o hotel, o Marcus Webb. O Tommy ouviu sem interromper e depois deu-me conselho que mudaria tudo. Ainda não a confrontes, disse ele. Os traidores são como animais encurralados, destroem provas e fogem. Precisas de documentação, fotografias, gravações, registros financeiros. Constrói o teu caso primeiro. Isto não é uma operação militar, Tommy, não é? A voz do Tommy ficou séria. A tua mulher está a declarar guerra ao teu casamento e tu és o único que não tem munições. Está na hora de te armares. Nessa noite, instalei uma pequena câmara na nossa sala. Não para espiar, mas para me proteger. Se a Glória ia destruir o nosso casamento, não ia destruir a minha reputação também. Quando chegou tarde novamente, dizendo que o clube do livro se tinha prolongado, limitei-me a acenar com a cabeça e perguntei como correu a discussão. Tema fascinante, disse a Glória, sem me olhar nos olhos. Falamos sobre traição e relacionamentos. Quase me ri com a ironia. Em vez disso, dei-lhe um beijo de boa noite e fui para a cama, onde fiquei acordado a planear o meu próximo passo. Amanhã começaria a recolher as provas que acabariam com esta farsa de uma vez por todas. A investigação do Tommy avançou mais depressa do que eu esperava. Na sexta-feira, já tinha descoberto algo que me gelou o sangue. A Glória não só me traía, como estava a esvaziar sistematicamente os nossos bens. Francis, precisas de sentar para isto, disse o Tommy ao telefone. A tua mulher pediu uma segunda hipoteca sobre o teu centro de mergulho, 200 mil, usando documentos falsificados. O mundo girou à minha volta. Isso é impossível. Nunca assinei nada. Ela teve ajuda. O Marcus Webb trabalha para a Coastal Hewitt e tem ligações com vários intermediários de crédito. Parece que alguém falsificou os papéis. Apertei o telefone com mais força. Para onde foi o dinheiro? Transferido para uma conta offshore. Dinheiro como se fosse água. Ocasião especial? Perguntei, a observá-la exibir as compras. Uma mulher merece coisas bonitas, disse a Glória, erguendo um vestido de seda. Andaste tão focado no teu pequeno negócio de mergulho que te esqueceste que eu também tenho necessidades. O meu pequeno negócio de mergulho, aquele que ela acabava de hipotecar sem o meu conhecimento. Deve ter sido caro, disse calmamente. Ela encolheu os ombros. Podemos pagar. O negócio tem corrido bem, não tem? Quis confrontá-la ali mesmo, mas o conselho do Tom ecoou na minha cabeça. Constrói o caso primeiro. Por isso, sorri e acenei com a cabeça, fazendo de marido aliado, enquanto meu mundo desabava à minha volta. Nessa noite, liguei ao meu advogado, Robert Chunti. Servimos juntos na Marinha antes de ele ir para a faculdade de Direito. Expliquei-lhe a situação e a resposta do Robert foi imediata. Francis, isto é fraude, fraude criminal. Precisamos de congelar os teus bens imediatamente e contactar as autoridades. E a Glória? E ela? Cometeu vários crimes, falsificação, fraude, roubo. Está a enfrentar uma pena de prisão séria. No domingo de manhã, já tinha ordens judiciais de emergência que congelavam todas as nossas contas e impediam quaisquer transferências de propriedade. Também descobri algo mais. A mãe da Glória, Elizabeth, não fazia ideia do que a filha andava a planear. A Elizabeth ligou-me nessa tarde com a voz trêmula. Francis, a Glória mencionou algo sobre se mudar para a Florida com um novo amigo. Pediu-me que lhe transferisse $10 mil para uma oportunidade de negócio. Há algo que não me parece bem. Contei tudo a Elizabeth,
o Marcos, o caso, o dinheiro roubado. No fim da conversa, ela estava a chorar e a pedir desculpa pela traição da filha. Eduquei-a melhor do que isto, disse Elizabeth. O que posso fazer para ajudar? Foi aí que soube que tinha uma aliada na família. E foi aí que o meu plano começou realmente a ganhar forma. A manhã de segunda-feira trouxe uma revelação que mudou tudo. O Tom me ligou com notícias que me fizeram tremer a mão. Francis, a mais, a Glória tem estado em contato com o detetive Ray Morrison da polícia de Wilmington. Tem se encontrado em privado. Morrison conhecia o nome. Estivera envolvido em vários casos duvidosos ao longo dos anos, rumores de provas que desapareciam e acusações que eram retiradas pelo preço certo. Achas que ele é corrupto? Acho que a tua mulher tem pago proteção, disse o Tommy. Se tivesses ido à polícia local com isto, o Morrison teria feito desaparecer o caso. Isso explicava a confiança da Glória. A atitude casual sobre o caso. Achava que tinha seguro. Qual é o nosso próximo passo? Perguntei. Vamos para o federal. Isto atravessa estados quando eles transferiram dinheiro para o estrangeiro. O FBI não responde à polícia local. Nessa tarde, encontrei-me com o agente do FBI Sarah Martinez num café a 1 hora da cidade. Expus tudo. A fraude financeira, os documentos falsificados, o envolvimento do Morrison. A agente Martinez ouviu atentamente, a tirar notas. Sr. Donaghy descobriu uma operação significativa. Isto já não é apenas sobre o seu casamento. O que quer dizer? O Marcus Webb e o Ray Morrison têm estado sob investigação por fraude imobiliária. A sua mulher pode ter tropeçado em algo muito maior do que um simples caso. A agente Martinez explicou que tem estado a seguir uma rede de funcionários corruptos e agentes imobiliários especializados em roubo de propriedade e branqueamento de capitais. A Glória e o Marcos forneceram involuntariamente as peças que faltavam na investigação. Precisamos que o senhor haja normalmente por mais alguns dias, disse a agente Martinez. Consegue fazer isso? Acenei com a cabeça. O que acontece à Glória? Depende de quão cooperativa ela decidir ser. Nessa noite, a Glória anunciou que ia sair da cidade para um fim de semana num spa com umas amigas. Iria na quinta-feira e voltaria no domingo. Soa relaxante, disse eu, sabendo perfeitamente que ia encontrar-se com o Marcos para finalizar o plano de fuga. Não te importas, a Glória pareceu surpreendida com a minha resposta casual. Mereces uma pausa, respondi. Leva o tempo que precisares. Vi arrumar a nova bagagem, incluindo documentos se ela pensava que eu não tinha notado, números de contas bancárias, confirmações de voo, até um passaporte falso com a foto dela e um nome diferente. Na manhã de quinta-feira, dei um beijo de despedida à Glória e via partir de carro. Ela pensava que ia em direção à liberdade. Em vez disso, estava a conduzir diretamente para uma investigação federal que iria destruir tudo que ela e o Marcos tinham construído. Liguei à agente Martinez assim que o carro da Glória virou a esquina. Ela está a mexer-se, disse eu. Seja lá o que estiverem a planear, agora é a altura. Já em andamento, respondeu Martinez. Sr. Donaghy, talvez queira manter-se perto do telefone. Isto vai complicar-se rapidamente. Na tarde de sexta-feira, a agente Martinez ligou com os detalhes finais. Francis, interceptamos comunicações entre a Glória e o Marcos. Estão a planear encontrar-se esta noite no restaurante Ocean View, na Harbor Street. Pensam que estão a celebrar a fuga. Isso fica a 3 quarteirões da casa da minha sogra, disse eu. Perfeito. Precisamos de testemunhas para o que vem a seguir. Liguei a Elizabeth e expliquei o plano. A voz dela estava firme, apesar de tudo o que tínhamos descoberto sobre a filha. Francis, andei a pensar nisso a semana inteira. O pai da Glória sentiria vergonha se estivesse vivo para ver no que ela se tornou. Criamo-la com valores, mas algures pelo caminho ela perdeu-os. Elizabeth, preciso que ligues à Glória e a convides para jantar esta noite. Dize que queres discutir algo importante sobre a família. Ela vai suspeitar. Não se disseres que tens tido dores no peito e queres vê-la antes de qualquer exame médico. Ela virá. Nessa noite, cheguei ao restaurante Ocean View e encontrei Elizabeth já sentada com o Michael, irmão da Glória, e a esposa dele, Sarah. Pareciam nervosos, mas determinados.
A Glória tinha aceitado o jantar a pensar que a mãe tinha problemas de saúde. Às 19h30, a Glória entrou, à espera de uma crise médica familiar. Em vez disso, encontrou-me sentado à mesa com os familiares, uma pilha de envelopes castanhos. A expressão dela foi impagável. O sorriso confiante evaporou-se de imediato. Francis, o que estás aqui a fazer? A voz da Glória vacilou ligeiramente. Senta-te, disse calmamente. Precisamos de falar. Mãe, o que se passa? A Glória continuava de pé, a mala de marca apertada contra o peito como armadura. A Elizabeth falou primeiro. Glória, o Francis mostrou-me algumas informações muito perturbadoras sobre as tuas atividades recentes. Coloquei o primeiro envelope à frente de cada membro da família. Ainda não os Abraham. Quero que a Glória explique primeiro. Explicar o quê? A voz da Glória subiu, mais defensiva. De onde tem tirado dinheiro para o teu novo estilo de vida? Disse baixinho. Os $200.000 que roubaste falsificando a minha assinatura nos documentos do empréstimo. A cor sumiu-se do rosto da Glória. Isso é ridículo. Estás a ser paranoico outra vez. O Michael abriu o envelope dele e engasgou-se. Glória, isso são extratos bancários. Tu fizeste mesmo isto? Eu posso explicar, começou a Glória, mas levantei a mão. Disseste-me para não ficar com ciúmes quando foste ao teu encontro, disse eu, a minha voz ecoar no restaurante. Pois bem, já não estou com ciúmes. Só estou desiludido por 22 anos de casamento. Congelou completamente, percebendo que eu sabia tudo. A agente Martinez apareceu à nossa mesa, crachá visível. Glória Donaghy está detida por fraude bancária, falsificação e conspiração. Quando as algemas se fecharam, a Glória finalmente olhou para mim com algo que se assemelhava à mulher com quem me tinha casado. Francis, por favor, podemos resolver isto, podemos, antes de decidir destruir tudo que construímos juntos. Na manhã de sábado, chegaram notícias de que toda a operação estava a ruir. A agente Martinez ligou enquanto tomava café com a Elizabeth, que insistira em ficar por perto após a detenção. Francis, prendemos 6 pessoas da rede, incluindo o detetive Morrison. A cooperação da tua mulher levou-nos a contas bancárias em 3 países diferentes. O que é que ela vos contou? Tudo. O Marcus Webb estava a gerir uma operação sofisticada, avisar pequenos empresários por todo o Sudeste. Já operavam há 5 anos antes de te escolherem a ti. A Elizabeth pousou a chávena. Agente Martinez, quantas famílias destruíram? 23 que conseguimos identificar até agora. O testemunho da sua filha está a ajudar-nos a contactar todas as vítimas. Senti-me enjoado só de pensar noutros homens que passaram pelo que eu passei. Famílias destruídas por uma farsa cuidadosamente planeada. Há mais uma coisa, continuou a agente Martinez. O Marcos estava a planear matar-te, Francis. Fazer parecer um acidente de mergulho. A tua mulher recusou participar, e foi por isso que aceleraram o roubo financeiro. A sala ficou em silêncio. A Elizabeth agarrou-me na mão, lágrimas nos olhos. Ele ia assassinar o meu genro. O plano era esvaziar as contas, eliminar o Francis e deixar a Glória herdar tudo como viúva enlutada. Ela teria desaparecido dentro de um mês com uma nova identidade. Olhei pela janela para o porto onde passei 15 anos a construir o meu negócio. Quão perto estiveram? O Marco já tinha comprado o equipamento necessário para sabotar o teu material de mergulho. Se não tivesse descoberto o caso quando descobriste, provavelmente estarias morto dentro de uma semana. Nessa tarde, fui visitar a Glória na cadeia do condado. Ela sentou-se do outro lado da divisória, num fato de prisioneira cor de laranja, com um ar mais pequeno e mais envelhecido do que alguma vez a tinha visto. Nunca aceitei o plano de homicídio, disse baixinho. Foi por isso que tentei contar-te sobre o caso. Achei que se me divorciasses, o Marco te deixaria em paz. Podia simplesmente ter me dito a verdade. Tive medo. O Marcos disse que se o traísse, matava os 2. A voz da Glória quebrou-se. Eu sei que isso não desculpa o que fiz, mas estava encurralada. Estudei o rosto da minha mulher à procura de algum vestígio da mulher que amei durante 22 anos.
O procurador disse que podes apanhar 15 anos se colaborares totalmente. Eu sei, Francis. Vou testemunhar contra todos eles. Não vai trazer de volta o que destruí, mas talvez ajude as outras famílias. Ao sair da prisão, senti algo que não esperava, não exatamente perdão, mas uma espécie de encerramento. A Glória tomou decisões terríveis, mas pelo menos traçou uma linha no que toca ao homicídio. Nessa noite, o Tom me ligou com a peça final do puzzle. Francis, o FBI recuperou a maior parte do teu dinheiro. As contas offshore estão a ser congeladas e os fundos devolvidos às vítimas. Podes acabar isto financeiramente intacto. E a Deep Blue Adventures? O negócio é teu. A hipoteca forjada é inválida e a seguradora cobre os custos legais. Podes reconstruir. Pela primeira vez em semanas, senti que podia respirar novamente. 3 meses após a detenção da Glória, estava de pé no convés do meu barco, a ver o nascer do sol sobre o Atlântico. A Deep Blue Adventures estava a operar novamente e as reservas estavam até mais fortes do que antes do escândalo. Parece que as pessoas apreciam negócios geridos por homens honestos que foram testados pelo fogo. A Elizabeth tornou-se um pilar inesperado de apoio. Mudou-se para o antigo escritório da Glória no centro de mergulho, ajudando a gerir as reservas e o atendimento ao cliente. A presença dela ajudou a preencher o vazio deixado por 22 anos de parceria, mesmo que essa parceria tivesse sido construída com base em mentiras. Francis, tens uma visita, chamou Elizabeth da janela do escritório. Olhei para cima e vi uma mulher na casa dos 30 caminhar pelo cais, roupa profissional, postura confiante, mas algo de familiar no rosto. Senhor Donaghy, sou a Rebecca Martinez, irmã da agente Sarah Martinez. Dirijo um grupo de apoio a vítimas de fraudes financeiras. Apertei-lhe a mão, notando a semelhança familiar. Em que posso ajudar? Estamos a organizar uma rede de apoio para as pessoas afetadas pela operação do Marcus Webb. 23 famílias perderam tudo por causa daquela rede. Elas precisam de ouvir alguém que sobreviveu. Intacto, a ideia de ajudar outras vítimas agradava-me. Aqueles homens tinham passado exatamente pelo que eu passei. A traição, a devastação financeira, a dúvida sobre cada memória. O que isso implica? Falar em reuniões de apoio, partilhar a tua história, mostrar-lhes que é possível recuperar. Muitos destes homens estão a pensar em suicídio, Francis. Sentem-se como fracassos. Nessa tarde, participei na minha primeira reunião de grupo de apoio num centro comunitário em Raleigh. 12 homens, com idades entre os 35 e os 60, todos com a mesma expressão assombrada que eu via no espelho 3 meses antes. Senhores, este é o Francis Donaghy, disse a Rebecca. A mulher dele fazia parte da rede web, mas ele conseguiu expor a operação e recuperar os seus bens. Um homem chamado David foi o primeiro a falar. Como soubeste que algo estava errado? Vivi com a minha mulher durante 8 anos e nunca suspeitei de nada. Eu não sabia, admiti. Tive sorte. A minha mulher foi descuidada e eu tinha os amigos certos nos sítios certos. Mas, acima de tudo, recusei deixar que a traição destruísse a minha capacidade de pensar com clareza. Outro homem, o Robert, levantou os olhos das mãos. Tiraram uma empresa de construção, a casa, o fundo universitário dos meus filhos. Tudo que construí durante 15 anos, perdido. O FBI recuperou 70% dos bens roubados, disse eu. Vais recuperar a maior parte. E quanto à confiança? Perguntou um terceiro homem. Como é que alguma vez voltas a acreditar em alguém? Essa era a pergunta com que eu próprio andava a lutar. Não começas com confiança, disse. Começas com verificação. Constróis a confiança lentamente, com pessoas que merecem através de ações consistentes ao longo do tempo. Depois da reunião, o Robert aproximou-se de mim em privado. Francis, ouvi dizer que a tua sogra ajudou a expor a própria filha. Isso deve ter sido difícil para todos. A Elizabeth escolheu o que era certo em vez do que era fácil, respondi. Esse é o tipo de pessoa em quem se pode confiar, alguém disposto a fazer o que é difícil quando realmente importa. Nessa noite, liguei a Elizabeth para lhe contar sobre o grupo de apoio. Francis, tenho orgulho em ti por ajudares esses homens, disse ela. A Glória destruiu muitas vidas, mas tu estás a ajudar a reconstruí-las.
Estamos a ajudar a reconstruí-las, corrigi. Não conseguia fazer isto sem o teu apoio. Ao desligar, percebi algo importante. A rede de mentiras que rodeava o meu casamento estava a ser substituída por uma rede de verdade e apoio mútuo. Isso parecia progresso genuíno. 6 meses após as detenções, recebi uma chamada inesperada que voltaria a mudar tudo. Francis, fala! Precisamos da tua experiência num caso que envolve recuperação de provas subaquáticas. Que tipo de caso? O Marcus Webb não estava apenas a gerir esquemas financeiros. Descobrimos que usava operações de mergulho para contrabandear drogas pelas águas costeiras. Precisamos de alguém com as tuas competências técnicas de mergulho e experiência investigativa. A ironia era perfeita. As competências que o Marcus tentou destruir estavam agora a ser usadas para expor as suas atividades criminosas mais vastas. Nessa tarde, encontrei-me com a capitã Walsh na estação da guarda costeira. Mostrou-me imagens subaquáticas de contentores selados presos a recifes artificiais, os mesmos recifes onde eu ensinava mergulho há 15 anos. Acreditamos que a rede do Webb tem usado locais de mergulho recreativo para transferir contrabando, explicou a Walsh. Escondem pacote debaixo de água durante excursões legítimas, se depois recuperam-nos mais tarde. Como posso ajudar? Precisamos de alguém que conheça estas águas intimamente e consiga detectar modificações subaquáticas incomuns. Alguém em quem a comunidade de mergulho local confie. Estudei as imagens, reconhecendo vários locais onde tinha levado clientes. A ideia de traficantes de droga operarem no meu território, enquanto eu ensinava famílias a explorar a vida marinha, fez-me ferver o sangue. Quando começamos? A investigação durou 3 semanas. Usando a Deep Blue Adventures como disfarce, guiei mergulhadores da guarda costeira locais suspeitos, mantendo as operações comerciais normais. Descobrimos 17 esconderijos que continham cocaína, heroína e armas ilegais. O avanço final deu-se quando encontramos os registros de mergulho pessoais do Marcus escondidos num recipiente à prova de água. Detalhavam 5 anos de operações de contrabando, identificando funcionários portuários corruptos e documentando subornos pagos à polícia local. Francis, estas provas vão destruir toda a rede de contrabando costeira, disse a capitã Walsh quando emergimos do mergulho final. Ajudaste-nos a resolver crimes que abrangem vários estados. Nessa noite, eu e a Elizabeth sentamo-nos no deck do centro de mergulho a ver o pôr do sol pintar a água de dourado. O teu pai teria orgulho, disse Elizabeth. Transformaste algo terrível numa oportunidade para ajudar os outros. O pai da glória, queres dizer? Não, Francis, o teu pai. Criou um homem que luta pelo que é certo, mesmo quando é difícil. Pensei nisso durante muito tempo. O meu próprio pai tinha morrido quando eu estava na marinha, antes de ver o que construí com a Deep Blue Adventures o casar com a glória. Talvez ele tivesse orgulho em como lidei com a crise. Elizabeth, anda a pensar em expandir o negócio, adicionar uma componente de apoio às vítimas, trabalhar com as autoridades em investigações marítimas. Parece-me perfeito, disse ela. Encontraste a tua verdadeira vocação. 2 semanas depois, o jornal local publicou uma reportagem sobre o papel da Deep Blue Adventures na exposição da rede de contrabando. A manchete dizia: instrutor de mergulho local ajuda a guarda costeira a desmantelar rede de tráfico interestadual. As reservas duplicaram de um dia para o outro. Aparentemente, os clientes queriam aprender mergulho com alguém que tinha provado seu caráter sob pressão. Mais importante, eu tinha encontrado um novo sentido de propósito. A traição que quase me destruiu revelou forças que eu nem sabia que possuía. 1 ano após a detenção da Glória, estava num tribunal federal a vê-la receber a sentença final, 15 anos por fraude, conspiração e associação criminosa. O Marcus Webb recebeu prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por conspiração de homicídio e tráfico de drogas. O detetive Morrison recebeu 25 anos por corrupção e manipulação de provas. A Elizabeth estava sentada ao meu lado, a mão firme no meu braço enquanto o juiz lia a sentença. As escolhas da filha dela destruíram a família, mas a Elizabeth escolheu a justiça em vez da lealdade de sangue. O tribunal reconhece que a colaboração da senhora Donaghy foi instrumental no desmantelamento desta rede criminosa, disse o juiz Harrison.
No entanto, a gravidade destes crimes exige punição substancial. A Glória olhou para nós uma última vez antes de o oficial a levar. Não vi a mulher com quem casei nem a estranha que me traiu. Apenas alguém que fez escolhas e destruíram várias vidas, incluindo a dela. Após a sentença, a agente Martinez aproximou-se de nós no corredor do tribunal. Francis, a recuperação final dos bens está concluída. Entre as contas offshore e as propriedades apreendidas, recuperamos 87% dos fundos roubados para todas as vítimas. E os outros 13%? Perdidos. Mas ainda assim, é a taxa de recuperação mais alta que já tivemos num caso tão complexo. Nessa tarde, eu e a Elizabeth regressamos à Deep Blue Adventures. O negócio tinha crescido mais do que alguma vez imaginei durante o meu casamento. Agora operávamos 3 barcos, empregávamos 8 instrutores de mergulho e tínhamos contratos com a Guarda Costeira e o FBI para investigações subaquáticas. Francis, tenho algo para te contar, disse Elizabeth enquanto víamos o pôr do sol do deck do escritório. Fui aceite no programa de investigador civil da Academia de Polícia. Olhei para ela surpreso. Elizabeth tem 62 anos. Exatamente. Tenho experiência de vida que estes jovens investigadores não têm. Além disso, alguém precisa de ajudar as famílias a lidar com as consequências dos crimes financeiros. A ideia da minha ex-sogra tornar-se investigadora criminal parecia surreal, mas também fazia todo sentido. Ela tinha provado a sua integridade quando mais importava. Isso significa que vais deixar a Deep Blue Adventures. Não deixar, expandir os nossos serviços. Imagina um centro de mergulho que também fornece apoio às vítimas e consultoria em crimes financeiros. Nessa noite, liguei a Rebecca Martinez para discutir a integração do serviço de apoio às vítimas no nosso modelo de negócio. Francis, estás a criar algo único, disse a Rebecca. Um negócio que sobreviveu a um ataque criminoso e se transformou numa força de justiça. Isso é poderoso. Ao desligar o telefone, percebi que a traição da Glória tinha, acidentalmente, criado algo valioso. A Deep Blue Adventures já não era apenas um negócio de mergulho. Era a prova de que pessoas honestas podiam sobreviver a ataques sofisticados e emergir mais fortes. O casamento pode ter sido falso, mas o que construí a partir das suas cinzas era completamente real. 2 anos após a condenação da Glória, estava no convés do nosso barco mais recente, o Truffeseer, a ver o meu mais recente aluno de mergulho praticar verificações de equipamento. Estava nervosa, mas determinada, exatamente a atitude necessária tanto para o mergulho como para a recuperação de uma traição. O nome dela era Amanda Wells, uma bióloga marinha que tinha perdido o financiamento da sua pesquisa para um burlão romântico 6 meses antes. Juntou-se ao nosso programa de apoio às vítimas e decidiu aprender a mergulhar como parte do seu processo de cura. Senhor Donag, ainda tenho medo de entrar em pânico debaixo de água, disse a Amanda, a ajustar a máscara. O medo é saudável, respondi. Mantente alerta. O objetivo não é eliminar o medo, mas funcionar eficazmente apesar dele. A Elizabeth apareceu da cabine com os papéis atualizados de certificação. Aos 63 anos, tinha completado tanto o treino da Academia de Polícia como a certificação avançada de mergulho.